Um caminhão se aproxima de uma cabine de pedágio, enquanto a área está sendo desinfectada por trabalhadores usando trajes de materiais perigosos. O motorista, impaciente, reclama que estão atrasando sua viagem, mas é tranquilizado pelos trabalhadores. Ele segue em frente, mas distraído por uma ligação no telefone, atropela um cervo. Ao sair do caminhão para verificar, ele decide ir embora após inspecionar a cena. No entanto, mesmo ferido, ele se levanta. Enquanto isso, em Seul, um gerente ocupado e distante luta para equilibrar o trabalho, o divórcio e a criação da filha. Após um longo dia no trabalho, ele compra por engano o mesmo presente de aniversário que deu a ela no ano anterior. Durante uma conversa, Suin expressa o desejo de visitar a mãe em Busan. Inicialmente relutante por causa de seus compromissos, Suku é convencido ao assistir a um vídeo da filha no recital escolar, um evento que ele perdeu por priorizar o trabalho. Na manhã seguinte, Suku dirige para a estação, quase colidindo com uma frota de ambulâncias e carros de polícia no caminho. Uma faísca quente cai em sua mão e ele nota um prédio em chamas à distância. Embora inquieto, ele continua até a estação e embarca no trem. Enquanto o trem se prepara para partir, uma jovem entra com dificuldade, visivelmente pálida e com espasmos, exibindo uma grande mordida na perna. Do lado de fora, o gerente da estação sinaliza para o KTX sair, mas sua atenção é desviada por um grupo de pessoas no alto das escadas gritando desesperadas. Pouco tempo depois, uma comissária de bordo encontra a mulher ferida caída e tenta ajudá-la. No entanto, a passageira completa sua transformação, tornando-se um zumbi e ataca o pescoço da comissária. Em pânico, ambas acabam caindo no vagão do time de beisebol, espalhando o caos. A infecção se propaga rapidamente entre os jogadores, resultando em uma horda de zumbis. A horda de zumbis avança rapidamente para os vagões superiores, infectando todos em seu caminho. Enquanto isso, Suin, sem perceber o perigo, caminha em direção aos vagões inferiores à procura de um banheiro. Suku, ao despertar, percebe que sua filha não está em seu assento. Antes que possa processar a informação, um grupo de passageiros em pânico passa correndo por ele, gritando e fugindo da horda. Suku corre na direção oposta e ambos correm em direção a um vagão seguro, sendo perseguidos pela multidão infectada. Com esforço, Suku consegue alcançar o compartimento e tenta barricá-lo, mas acaba bloqueando Sangwa e sua esposa grávida, do lado de fora. Após uma breve luta, todos conseguem entrar e reforçam a porta. Nesse momento, os sobreviventes percebem que os zumbis não conseguem abrir portas, atacando apenas quando veem humanos. Só Yeon improvisa, cobrindo as janelas com água e jornais para impedir que os zumbis os vejam. Pelo interfone, o condutor do trem informa que o KTX não seguirá para Busan, mas fará uma parada em Daegu, onde as autoridades militares teriam sido mobilizadas para conter a situação. Yeon-suk, ao telefone com contatos da empresa, descobre que todos os passageiros que chegarem em Daegu serão colocados em quarentena. Suku, ouvindo a conversa, deduz o mesmo e, preocupado com a segurança de Suin, liga para um colega de trabalho e pede que os busque separadamente. Quando o trem chega à aparentemente deserta estação de Daegu, Suku, Suin e o homem sem teto seguem em direção à saída leste, onde planejam encontrar o contato de Suku. Enquanto isso, os outros passageiros descem rumo à saída principal. No caminho, Suku avista um soldado ao longe e, aliviado, diz a Suin para esperar enquanto corre em busca de ajuda. Ao se aproximar, percebe que o soldado está ferido, mas antes que possa fazer algo, uma horda de soldados infectados surge, devorando o homem. Do outro lado, os passageiros que foram para a saída principal chegam ao fundo de uma escada rolante e avistam um grupo de soldados. Inicialmente esperançosos, percebem tarde demais que os militares estão infectados, com vários passageiros sendo atacados e transformados. Dentro do saguão da estação, Suku enfrenta mais zumbis e grita para Suin correr, esbarrando em Soyeon e Sangwa, que também estão tentando voltar ao trem com os outros sobreviventes. Enquanto isso, Jin, Yeon-suk e alguns outros conseguem embarcar no trem. Soyeon e Suin estão prestes a embarcar quando a ponte de vidro acima do trem se rompe, espalhando zumbis sobre a plataforma. Durante a confusão, um dos zumbis cai entre as irmãs Idgil e Jongil, separando-as no último momento. O caos continua enquanto os sobreviventes desesperados tentam se manter vivos e alcançar o trem em segurança. Fica para trás. Enquanto isso, Suin, Soyeon, Jongil e o homem sem teto conseguem se esconder em um banheiro de um dos vagões inferiores. Yongguk, Suku e Sangwa chegam a um compartimento seguro. Sangwa, preocupado com sua esposa, liga para ela e descobre que ela está presa no banheiro com outros sobreviventes. Determinados a salvá-los, os três decidem lutar pelo caminho de volta. Durante o resgate, eles percebem que os zumbis são cegos no escuro e reagem apenas a sons. Usando isso a seu favor, conseguem atravessar os vagões infestados e resgatar Soyeon, Suin e os demais. O grupo corre junto em direção ao primeiro compartimento. Enquanto Suku e Sangwa tentam conter os zumbis que se aproximam pelo outro lado, o grupo do outro lado da porta se recusa a abrir. Sangwa, percebendo que não há tempo suficiente para todos escaparem, decide se sacrificar. Ele pede a Suku que cuide de Soyeon e do bebê deles. Em lágrimas, Suku pede desculpas e solta a porta, arrastando Suin e Soyeon em direção à entrada bloqueada.
bloqueada. Antes de ser consumido pelos zumbis, Sangwa consegue dizer à esposa o nome que havia escolhido para o filho que ela carrega. Os sobreviventes conseguem entrar no compartimento trancado, mas não há tempo de salvar Jong-il, que é pega pelos zumbis e devorada. Dentro do compartimento, o grupo bloqueia a segunda porta, furioso ao perceber que Sangwa e Jong-il poderiam ter sobrevivido se não fosse pela decisão de barricar a entrada, confronta Yoon-suk. Tomado pela raiva, criando um novo conflito dentro do vagão já abalado pelo caos. Após serem expulsos do compartimento seguro, Suk-woo e os outros sobreviventes, incluindo Jinny, se abrigam no corredor entre os vagões. Yoon-suk e os outros passageiros no compartimento seguro, temendo que eles tentem voltar, amarram o botão da porta com roupas, selando a saída. In-gil, ainda abalada pela morte de sua irmã, vê o rosto de Jong-il na multidão de zumbis do lado de fora da janela. Sentindo-se consumida pela culpa e raiva, In-gil decide abrir a porta, permitindo que os zumbis invadam o local. Os sobreviventes do corredor assistem horrorizados, enquanto o grupo no compartimento é massacrado. O som dos gritos e as sombras dos passageiros se agarrando desesperadamente à porta selada. Enquanto isso, o condutor do trem recebe uma notificação pelo rádio informando que Busan permanece segura e livre da infecção. No entanto, antes de chegarem à cidade, o trem é forçado a parar devido a destroços bloqueando os trilhos. O condutor avisa os sobreviventes pelo interfone que ele tentará encontrar outro trem em uma linha desobstruída para levar todos a Busan. Ele se despede, desejando-lhe sorte. O condutor deixa a cabine e consegue encontrar um trem de carga funcional, que começa a dirigir na direção de Busan, enquanto procura por sobreviventes pelo caminho. Suk-woo e seu grupo descem do trem, atravessando cuidadosamente os trilhos infestados. O grupo de Suk-woo segue em direção ao trem de carga, quando de repente, um vagão desgovernado em chamas surge em alta velocidade. No caos, Jinny e Young-guk se separam do grupo principal, e o vagão em chamas colide com os carros de um trem próximo, bloqueando o caminho deles. Sem que eles percebam, Yoon-suk também entra no mesmo vagão, ainda fugindo de zumbis. Em um ato desesperado e egoísta, ele empurra Jinny para trás, sacrificando-a para atrasar os zumbis enquanto tenta salvar a si mesmo. Jang-suk chega ao trem de carga, mas ao correr pelos trilhos torce o tornozelo e cai. Um dos zumbis o alcança e morde seu tornozelo. Enquanto ele tenta se levantar, Yoon-suk sobe sozinho no trem de carga, deixando todos para trás. Enquanto isso, Suk-woo, Song-kyon e o sem-teto estão presos sob um trem cheio de zumbis, com as janelas prestes a ceder. Suk-woo encontra uma abertura por baixo do trem e começa a rastejar, mas uma parte do trem desaba, selando a passagem e quebrando uma janela. Vários zumbis caem e começam a rastejar em direção a eles. Em um ato de sacrifício, o sem-teto se entrega aos zumbis para dar tempo suficiente a Suk-woo e Song-kyong para escaparem. Eles correm para o trem de carga e conseguem embarcar na plataforma ao ar livre. Quando Suk-woo chega à cabine do trem, ele recua ao ver Yoon-suk sentado na cadeira do condutor, agora completamente infectado. Inicialmente, Suk-woo tenta fechar a porta, mas Yoon-suk, ainda não totalmente transformado, consegue abri-la. Ele se aproxima de Suk-woo, implorando para ser levado a Busan, falando de forma infantil e recitando seu endereço, como se fosse uma criança pedindo ajuda. Suk-woo, no entanto, revela que Yoon-suk está infectado e não pode ir com eles. Yoon-suk, momentaneamente chocado, começa a chorar, mas logo se transforma completamente em zumbi. Suk-woo tenta lutar contra Yoon-suk, que agora tenta atacá-lo, e ambos quase caem da plataforma. Mas Suk-woo intervém, recebendo uma mordida severa na mão. Ele consegue, com dificuldade, jogar Yoon-suk para fora do carro, mas logo percebe que sua lesão é grave e que a infecção começará a se espalhar. Suk-woo, sabendo que seu tempo está se esgotando, coloca Suin e Song-kyong na cabine e lhes dá instruções sobre como usar os freios quando chegarem à estação de Busan. Com o peso da sua condição, ele tenta sair da cabine, mas é interrompido por Suin, que implora para que ele fique. Em uma despedida emocionada, Suk-woo revela a Suin que, no dia do recital, ela não terminou de cantar Aloha Oe, porque não o viu na plateia. Ela estava esperando o pai. A despedida deles é cheia de lágrimas, e Suk-woo segura as pequenas mãos de Suin por um momento antes de se afastar, trancando-se para fora da cabine. À medida que a infecção se espalha, Suk-woo, caminhando em direção ao final do trem, à medida que Suk-woo luta contra a infecção, ele começa a se lembrar de momentos felizes de quando Suin era criança, segurando suas pequenas mãos e os dedos, com os olhos ficando brancos e vazios. O processo de transformação em zumbi começa. Mesmo assim, ele sorri ao lembrar de Suin, olhando para o céu antes de cair dos trilhos. O trem finalmente chega ao túnel que leva à estação de Busan, mas a pista está bloqueada por detritos. Song-kyong e Suin saem do trem e começam a caminhar pelo túnel, sem saber que estão sendo observados por militares de Busan. Um dos atiradores, sem conseguir discernir se eles estão infectados ou não devido à escuridão, recebe ordens de abater os dois. Porém, enquanto caminham, Song-kyong começa a cantar Aloha Oe, tristemente, em um gesto de exaustão e despedida. Ao ouvir sua canção, os soldados percebem que não estão infectados e correm para ajudá-los.